Muito bem, então estamos na penúltima parte do nosso tutorial, mini tutorial sobre o R, né? Especificamente no contexto de estatística, né? Do curso de estatística básica. Agora eu vou comentar com vocês a respeito de uma parte bem pequenininha, né? Bem superficial, né? Só alguns tópicos sobre questões de probabilidade, né? Como que o R trata em termos de probabilidade. Aqui a gente vai abordar especificamente distribuições de probabilidade. Então, o R consegue fazer alguns cálculos associados a distribuições, né? E aí há várias distribuições diferentes, né? Não se restringe só ao conjunto de distribuições que a gente viu no curso. Tem uma infinidade de distribuições que vocês podem trabalhar utilizando o R. Mas de maneira geral, tem alguns elementos, né, ou algumas funções associadas a às distribuições que são comuns a todas. Então, o formato do R, geralmente, é que uma variável aleatória segue uma determinada distribuição e a função relacionada a essa distribuição ela tem um nome aqui específico, né? Ou é o próprio nome da distribuição, ou é uma sigla, ou um rótulo, né? Um label associado a essa distribuição. Então, a identificação vai ser por esse rótulo. Né? Aqui eu estou colocando distribution de maneira genérica, mas para cada distribuição você vai ter um nome específico da distribuição. E as funções, 4 funções de elementos mais ou menos básicos a todos, que estão apresentadas aqui. É a R, eu estou chamando de R distribution, porque vai ter o nome da distribuição, D distribution, P distribution e Q distribution. Todas elas são funções, portanto, que fazem uma tarefa, realizam uma tarefa no R. Então, o que é a D, né? o D distribution? A D depende da natureza da variável aleatória que você está tratando. Se a variável for discreta, ela vai retornar a função massa de probabilidade. Portanto, a probabilidade do x, né, da variável aleatória assumir um valor específico. Se a variável aleatória for contínua, ele vai retornar a função densidade de probabilidade associada à mesma. O P distribution ele vai dar a acumulada, a função acumulada, F1, né? Que é a probabilidade do x da variável aleatória que segue essa distribuição ser menor que um determinado patamar x aqui. Então, essa função aqui, ela vai, todas as duas anteriores, elas dependem como argumento o x, o argumento principal, né? Então, eu vou passar como argumento de entrada, né, da função um x, um valor específico, e ele, no caso, vai calcular a probabilidade do x ser igual a esse x específico, ou a densidade associada. Aqui ele vai calcular a acumulada, ou seja, a probabilidade da variável aleatória ser menor que esse patamar que foi passado como argumento de entrada. E finalmente a função quantil, né, que ela depende, ou ela tem como argumento de entrada o P. Portanto, o que vai acontecer? Aqui você vai informar uma probabilidade e a função vai retornar o x, a qual essa probabilidade, o x, a qual a probabilidade da variável aleatória ser menor que esse x é igual ao P estabelecido. Para efeito de exemplificação, a gente vai utilizar aqui a distribuição normal, que foi a mais utilizada durante o curso. Então, a sigla, né, associada a normal no R vai ser o norm. Então, as funções aqui vão ser o R norm, o D norm, o P norm e o Q norm. Todas associadas aqui o R norm, depois eu vou comentar, tá, especificamente, mas também é uma função de natureza de simulação. A densidade, mas também pode ser a função massa de probabilidade, depende da natureza da variável. A função acumulada, né, e o quantil. Então, vamos começar pela denorm, tá, que é a densidade. O que acontece? Então, nessa função denorm, eu vou ter denorm, né, que é a função, e como argumento de entrada eu vou ter um x0, que vai ser um valor aqui, ó, que eu vou escolher ao longo da reta, né, real. Lembre-se que essa distribuição, eu estou assumindo aqui que a variável aleatória
sobre interesse aqui é a variável x, que tem uma distribuição normal com média μ e com desvio padrão igual a sigma. Esse desvio e essa média, essa média e esse desvio, eles têm que ser passados como argumento da sua função. Então, eu tenho que passar essa informação aqui na utilização da função. Então, o que vai acontecer? Eu vou escolher então, esse x0. E aí, o que essa função faz? Ela calcula a densidade, portanto, ela calcula essa altura aqui, ó, associada a esse ponto. É justamente o que ela vai obter como valor. Escolhido um valor qualquer de x0. Lembre-se que se o x0 for o μ, o próprio μ, automaticamente você tem um ponto de máximo dessa distribuição, no caso específico da normal. No caso da função acumulada, como é que funciona? Da mesma maneira, né, a mesma variável aleatória, né, com o mesmo parâmetro, μ e sigma, e eles têm que ser informados. Tá? É possível ser utilizado, no caso da normal, parâmetros default. Então, se você só informar o x0 na sua função, ele vai considerar que o μ é igual a 0 e o sigma igual a 1, ou seja, uma normal padrão. Então, se você não informa, ele assume isso por definição. Então, o que vai acontecer no caso da p-norm? Como é uma acumulada, eu vou escolher o x0. Então, esse x0, qualquer lugar aqui, né? E essa função, ela, dado, né, a média e o desvio padrão da variável aleatória, ela vai calcular a probabilidade do x dessa variável aleatória ser menor que o x0 escolhido aqui. Essa probabilidade a gente viu em estatística básica, no tópico associado à probabilidade, que equivale a essa área aqui, ó, abaixo do ponto x0 e sob a curva normal. Portanto, é igual a essa área aqui. Então, o que a p-norm vai retornar é a área, né, sobre a curva abaixo do valor de x0, que equivale à probabilidade do x0 ser menor que esse patamar observado. Finalmente, a função quantil. O que ela faz? Ela é quase uma inversa, né? Ela não é uma inversa matematicamente falando, por algumas questões que eu não vou discutir aqui, mas ela pode ser enxergada como um caminho inverso da função quantil. Então, o que vai acontecer? Ao invés de passar o x0, eu vou passar como argumento o p0. Desculpa, o p aqui, né? Esse p ele vai equivaler a uma área específica aqui, ó, associado. Então, esse P equivale a uma área. Claro, estou passando aqui a distribuição que eu estou trabalhando, né? Ou a parametrização da distribuição que eu estou trabalhando. No caso, μ e sigma. O que a função quantil vai fazer? Ela vai retornar, ou vai calcular, né? Ou retornar o valor do x, no qual esta área abaixo aqui é o equivalente ao P. Então, ela retorna esse valor aqui. Veja que na anterior, né, que é a função quantil, eu passo o x0, ele calcula o P. Aqui eu estou passando o P, ele calcula o seu x0. Bem, deixa eu comentar a respeito da última função, né, ou nesse caso a primeira que está colocada aqui. O que essa função faz? Ela permite a gente fazer simulação de dados, ou seja, supor uma amostragem sobre uma população normal, né? Então, o que essa função R-norm ela consegue fazer? Eu vou supor que eu tenho uma população que segue essa variável aleatória normal, com esta média, né, escolhida e com esse desvio padrão. Vamos supor que então, supondo, estou colocando aqui, que essa população segue essa distribuição normal. Eu vou supor uma amostragem nessa população. Então, eu tomo N elementos, no qual o N vai estar informado aqui, além da média e do desvio padrão da sua distribuição normal, que regula, né, ou que a qual esta população a gente admite sob essa variável segue essa distribuição. A partir dessa amostra, você vai obter um conjunto de dados, né, que
de novo, o x segue essa distribuição, a distribuição normal, que são, nesse caso, 100 dados. Então, o que a R-norm faz, ela consegue gerar um conjunto de dados que simulam esse processo de amostragem na sua população. Portanto, ela vai retornar x1, x2, x3, x4, até o tamanho da sua amostra que você especificou aqui no início. Portanto, essa função ela é muito interessante quando a gente quer testar os procedimentos, né? Principalmente procedimentos novos que você quer aplicar sobre uma população normal. É muito interessante a utilização dessa função, que ela permite que você amostre e principal, repita amostragens, né? Repita sorteios sobre essa população normal. Muito bem, vamos ver agora no nosso código. Então, o que eu fiz aqui, eu abri o script associado à probabilidade. Então, tem um script aqui, probabilidade R, que está no arquivo compactado que foi encaminhado para vocês, no qual aqui a gente vai trabalhar com essas 4 funções, né, que a gente, discorreu sobre elas. Então, vou limpar aqui o console, né? Aí, o que a gente vai fazer? Então, a primeira coisa, a todos os aspectos de comentários, aqui eu já comentei a finalidade, né, dos comentários. Aqui, veja que na linha 8 eu estou colocando um comentário, que são os parâmetros. Por quê? Eu vou escolher quais os valores dos parâmetros que eu vou utilizar para aplicar as funções. Neste caso, eu vou escolher que o mi seja 0 e o sigma seja igual a 1. Né? Ou seja, a média seja 0 e o desvio seja igual a 1. O que ele vai fazer? Ele vai criar 2 variáveis, 2 espaços de memória e vai associar o 0 e 1. Toda vez que eu referenciar esses espaços de memória, eu vou referenciar respectivamente o valor de 0 e o valor de 1, ao valor que está armazenado lá. Então, vou fazer isso. Aí você vê que no espaço aqui do Global Environment, que apresenta os valores, né, das variáveis que estão que estão armazenadas no ambiente, o mi igual a 0, o sigma igual a 1. Aí vamos lá na função a denorm aqui, ó, que está aqui na linha 12. Né? Veja que como a variável aleatória aqui ela é discreta, portanto é normal, o valor que eu vou retornar é um valor de densidade. Tá? Então, neste caso aqui, o que eu quero? Eu quero a densidade do ponto 2 numa distribuição normal padrão, né? Ou seja, com uma média 0 e o sigma igual a 1. Para apresentar para incorporar, né, ou colocar essa informação, esse argumento de entrada, eu coloco que o min é igual a mu, né? Ou mu está aqui presente, que é 0, e o SD, que é o Standard Deviation, é igual a sigma. Se eu não quisesse colocar esses 2 termos aqui, ó, eu não precisaria não, tá? Só que aí eu teria que seguir exatamente a ordem como a função foi concebida. Para quem tiver dúvidas sobre a utilização da função, existe uma funcionalidade do R interessante, que é o help. Você pode até utilizar por aqui também, ó, por essa aba específica aqui. Que ele dá como se fosse um manual, um mini manual das funções que a gente está trabalhando. Neste caso aqui, ó, eu consultei a denorm, mas ele já apresenta as 4 funções que estão relacionadas. Então, a denorm, pnorm, qnorm e rnorm. Aqui com os respectivos os valores, né, e as documentações. Ou seja, aqui a função densidade associada à mesma, e toda uma discussão a respeito da distribuição e os valores, né, que você tem para cada função. Então, o denorm, o pnorm, que é o quantil, né, o quantil não, o pnorm, que é a distribuição acumulada, o qnorm, que é o quantil, e finalmente o
Rnorm, que é a função de simulação. Muito bem. Então, se eu aplicar aqui o valor, ele vai calcular, neste caso, a densidade do ponto 2, que é a altura do ponto 2 na função normal padrão. A pnorm é a mesma coisa. Lembre-se que, por exemplo, no caso se eu alterasse aqui o valor do dnorm para o mesmo valor do mi, que seria 0, automaticamente eu obteria um valor que é o máximo dessa distribuição, que seria a altura máxima, que é 0,3989. Então, a função densidade, né, lembra a curva em formato de sino, ela tem uma altura aqui associada máxima de 0,3989. Muito bem. A acumulada, então aqui é a função acumulada. Muitas vezes a gente utiliza essas informações para a aplicação dos testes, tá? Então, neste caso aqui, eu estou pegando a acumulada do ponto 3, sob a mesma distribuição normal, com média 0 e sigma igual a 1. Então, se eu executar aqui, ó, veja que o 3, como eu estou tratando da probabilidade de encontrar um valor abaixo de 3 numa normal padrão, esse valor é praticamente 99,8% aqui, ó, né? 0,9986. Então, veja que o 3 está bem à direita, perdão, né? Um valor positivo acima do zero, bem acima do zero. Portanto, a chance de encontrar um valor abaixo de 3 numa normal padrão é praticamente 100%. Finalmente, a função quantil aqui, ó. Na função quantil, então, nesse caso eu estou passando 0,7. Então, eu quero que a área abaixo do ponto de interesse seja 0,7. Então, se eu der o Enter aqui, aí ele vai retornar o valor. Nesse caso, o valor é 0,52. Professor, se eu jogar aqui o valor 0,9986, lembre-se que aproximadamente, né? Acho que é 86 aqui. Lembre-se que a probabilidade do x ser menor ou igual a 3 é praticamente esse mesmo valor. Então, se eu colocar o 0,9986 aqui, o valor que ele vai dar é praticamente 3. Você vê que é muito próximo de 3 porque eu fiz um truncamento aqui no valor de interesse. Então, como eu disse, é quase uma função inversa, né? Ela não é exatamente inversa por algumas questões que, como eu disse, eu não vou comentar aqui. Muito bem. E a questão da simulação? Aqui, ó, a função de simulação, neste caso, o que eu vou fazer? Eu vou tornar o n igual a 1000, tá? Não precisa colocar o n aqui e depois chamar na função. Eu poderia colocar o próprio 1000 aqui na própria chamada da função. E eu vou fazer a amostragem. Veja que a amostragem, o que ela vai fazer? Ao executar o comando rnorm, então eu vou fazer aquele sorteio dos valores associados a uma normal, neste caso padrão, porque eu estabeleci a média e o desvio já a priori. E vou jogar esses valores que eu simulei dentro do objeto amostra, né? De uma variável, nesse caso será um vetor amostra, com os valores. Neste caso, 1000 valores. Então, eu fiz aqui, ó. E os 1000 valores estão aqui, ó, né? A gente tem aqui a visualização da amostra, então toda a abinha. E se eu colocar a amostra aqui no console e der um Enter, ele vai exibir os 1000 valores aqui que foram gerados, foram simulados dessa distribuição. Para a gente visualizar, para ter uma visualização melhor, eu posso fazer um histograma desses dados que eu acabei de simular. Eu sei que eles vieram de uma normal padrão, pela função que eu utilizei no R. Se eu fizer uma simulação, um histograma, olha só o histograma que eu obtenho. Veja que o histograma, como é uma amostragem, claro, né, você tem uma distribuição da sua
aliás, uma distribuição não, você tem que essa amostra foi proveniente de uma normal e, portanto, ela também segue um comportamento normal, com algumas alterações no desvio padrão especificamente. Então, olha só o que acontece. A gente consegue claramente enxergar que ela vem de uma distribuição normal, porque tem esse aspecto simétrico. Muito bem, deixa eu fazer um exercício aqui, ó, no qual a gente pode enxergar a aplicação dessas funções, né, normais aqui, nesse caso, associadas à distribuição normal, mas não precisava ser necessariamente a normal. Para tanto, eu vou retornar lá naquele script da descritiva. Lembrem-se que, na verdade, eu trabalhando com o tratamento de dados aqui, ó, porque eu vou ter que executar novamente o comando de carregamento da planilha lá dos estudos lá, que eu vou utilizar aqueles dados referentes à pesquisa, em particular a esse eixo aqui, né, ou esta variável, que é a variável de renda. Então aqui, ó, objeto pesquisa, coloquei, então eu novamente carreguei lá da planilha e os dados da pesquisa estão aqui no data frame nessa variável x. Inclusive o data frame está novamente carregado aqui. É necessário fazer isso porque uma vez que você saiu do R, né, e principalmente limpou o Global Environment aqui, você vai perder os dados, né, ou perde os dados da memória daquela execução. Eles não são perdidos naturalmente porque estão armazenados numa planilha também que você está carregando para dentro do R. Muito bem. Para exemplificar aqui a utilização, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cálculo do intervalo de confiança associado neste caso, a média, né? Aqui somente a média, mas poderia fazer também a proporção, considerando uma amostra grande. Então, para tanto, eu vou considerar que o meu alfa é igual a 0,05, tá? Ou seja, o meu nível de confiança é 95% aqui. Então, coloquei o valor do alfa, né? O x barra vai ser o que? A média amostral da variável renda na minha pesquisa sobre os domicílios. Então, eu vou usar aquela estatística descritiva, né? Ou a função apresentada na estatística descritiva min, calcular a média amostral, e vou colocar esse resultado do min dentro do x barra, dentro da variável x barra. Neste caso, deu aproximadamente 1.912, né? 913 aqui, aproximadamente, salários mínimos, né? Que é a medida utilizada de média de renda. Além disso, eu preciso calcular o desvio padrão, que é através do SD, mesmo procedimento, e vou colocar dentro do objeto S, né, ou da variável S, o desvio padrão, que deu 0,51 salários mínimos. Lembre-se que o erro ele vai ser calculado aqui na linha 32, e aqui eu vou utilizar exatamente a mesma expressão. Quando eu coloco o erro aqui, é a margem de erro, né, associada ao intervalo de confiança. Então, ele vai ser dado por S sobre raiz de N. Lembre-se que o N aqui, ó, elevado a meio, ele é colocado aqui, né, com essa notação aqui, ó, né? Então, essa operação é uma potência, né? Quando eu uso aqui o acento, o chapeuzinho aqui, né? Eu tenho a potência, né? Então, eu estou colocando o N, que é o tamanho da amostra, elevado a meio, ou raiz de N. Então, S sobre raiz de N, parênteses, para ter cuidado na operação em precedência, vezes o quantio, ó, da normal, 1 menos alfa sobre 2, ou seja, 1 menos o alfa, que era o 5%, sobre 2, ou seja, vai ser 1 menos 0,25. 0,25. Se eu calcular dentro da variável erro, aqui, ó, eu vou ter exatamente a margem de erro. A partir disso, basta eu calcular o intervalo, que vai ser o limite inferior, vai ser o x barra, ou seja, a média amostral menos a margem de erro, e o limite superior, a média mais a margem de erro. Se você colocar aqui, ó,
Então, essa linha, inclusive, deveria estar aqui em cima. Eu vou colocar ela aqui. Aqui você vai ter o intervalo de confiança associado à média da... Deixa eu só conferir se o meu N... o N está incorreto aqui, ó. Viu? Eu fiz uma conta errada. Por quê? O N meu aqui, ó, tá igual a 1000. Vocês estão vendo que eu estou usando o exemplo anterior. Só que aqui, ó, o N, ele é 85, porque é associado à minha pesquisa. Inclusive, eu não executei o comando. Eu deveria ter executado o comando da linha 31, que ficou ausente. E aí isso ia implicar num erro na conta, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou executar novamente, só que todas as linhas, inclusive o N, novamente, o limite, para obter o valor correto aqui da conta. Agora o meu N está 85, que é o valor adequado. Então, volto aqui novamente, só para executar a última linha aqui, para exibir o valor. Ó. Então, vai ser 1.804 até 2.02. Qual que é a interpretação aqui? Seria que o domicílio, ou a renda média dos domicílios brasileiros, com 95% de confiança, está entre 1.80 e 2.02. Ok? Agora, mais abaixo aqui, eu tenho uma discussão sobre um exemplo de distribuição discreta. Nesse caso, vamos trabalhar com exemplos da distribuição mais simples, e a primeira que a gente viu, discreta, que é a distribuição binomial. Para exemplificar, eu vou mostrar aqui, deixa eu só fechar isso aqui. Para exemplificar, eu vou mostrar então a primeira criação dos parâmetros, da variável criação dos parâmetros. Vou fechar, ó, vou excluir novamente o console, as variáveis do console, para a gente não ter nenhum problema de execução. Geralmente, quando a gente faz uma análise, né, ou escreve algum script, você escreve o script para uma determinada funcionalidade e aí você executa todos os comandos de uma vez. Você não precisa ficar executando passo a passo, como eu estou fazendo aqui, só com finalidade didática, naturalmente. Muito bem. Então, aqui eu estou criando uma parametrização da distribuição binomial, considerando que o meu K é igual a 10 e o P é igual a 0.9. Relembrando, a distribuição binomial lida com o número de sucessos, né, em K elementos amostrados de uma população na qual a probabilidade de um indivíduo estar marcado com sucesso ou com um rótulo específico é de 0.9. O dbinom, veja que a utilização do binom aqui, ó, vai ser associada a binomial. No exemplo anterior era o dnorm, que era associado a normal. Então, o dbinom, o que ele vai calcular? Ele vai calcular a função massa de probabilidade no ponto 2 aqui, especificamente, para a distribuição binomial com parametrização K e P. Os parâmetros aqui, ó, então, eles estão informados explicitamente, né? Então, o size, né, que é nesse caso equivalente ao K, é igual a K, a variável associada, e o prob aqui, né, é igual ao meu P considerado. Ok? Muito bem. Então, considerando a execução aqui, ó, então o que vai acontecer? Ele vai calcular a probabilidade sob essa binomial, com essa parametrização 10 e 0,9, a probabilidade é praticamente zero, né? Muito próximo de zero. O interessante é que eu posso colocar aqui, se eu quiser, os valores de 1 a 10, tá? Esse comando que eu estou colocando aqui, ó, dentro do argumento, ele gera uma sequência de valores que varia de 1 a 10, ó. Então ele coloca a sequência, cria a sequência. Por que isso é vantagem aqui?
que eu consigo colocar todos os valores das binomiais, todos os valores de argumentos que eu quiser aqui, ó. Não precisa ser só um só, posso considerar vários. E aí ele vai calcular para cada um deles. Então essa aqui é a probabilidade da binomial ser, desta binomial com essa parametrização ser igual a zero, ser igual, ser igual a 1, né? Ser igual a 2, 3, 4, 5. Só que lembre-se que a binomial ela começa do zero, né? Eu coloquei aqui o 1, mas eu poderia colocar começando do zero. Aí a probabilidade do x ser igual a zero, do x ser igual a 1, do x ser igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e finalmente o 10. Lembre-se que vocês podem até conferir esse resultado com o aplicativo no qual a gente calcula a probabilidade sobre a binomial também, né, o Probability Distributions, e vocês vão encontrar o mesmo valor. No segundo, na linha 47, eu tenho tomados aqui a função acumulada da binomial, a f(1). Nesse caso, então, vai ser a chance a probabilidade da variável aleatória binomial ser menor ou igual a 7, sob essa parametrização 10 e 0.9. O valor aqui vai dar 0.07. Ok? Muito bem.